A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais um dia que Deus tem nos dado e eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a seguir. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Meus queridos, amados irmãos, no tempo que nós estamos atravessando, onde se ouve falar muito em distanciamento social, em lockdown, paralisação total, Paulo vem com essa recomendação para que nós possamos manter distância daquele que, dizendo ser irmão, for devasso, maldizente, avarento, idólatra, beberrão. E ele diz, com este nem ainda comais. Interessante que Paulo, ele fala, eu não estou me referindo àqueles que são do mundo, mas àqueles que estão no nosso meio, que estão dentro da igreja, mas que andam como se anda o mundo. Porque os que estão lá no mundo, nós já sabemos que eles são roubadores, devassos, idólatras, praticam todos os tipos de iniquidade. Mas Paulo está dizendo, eu me refiro àqueles que estão no nosso meio. Esse não vos associeis, mantenha a distância deles. São aqueles que podem chamar-se de irmãos em Cristo, mas que não são cristãos. É meu irmão em Cristo, mas a atitude dele não é de um cristão. E Paulo disse, porque evitar a companhia de alguém que está lá no mundo, de alguém que você não conhece, é fácil. Mas evitar a companhia de um cristão profano, extraviado, de um cristão que não anda de acordo com a palavra de Deus, é mais difícil, porque está ali no nosso meio. Mas Paulo diz, a instrução de Paulo à igreja de Coríntios, e nós deixamos isso bem claro, que a verdade não é a maioria, mas infelizmente, no meio dos nossos irmãos em Cristo, no meio dos cristãos, existem aqueles que andam em devassidão,
que são a liberdade da carne, tem aqueles que são avarentos, nunca semeiam, nunca ajuda a obra de Deus, nunca ajuda os necessitados, é mesquinho, sovino, não é generoso. E Paulo diz que a avareza é idolatria, né? A avareza é idolatria. E diz Paulo ainda, e aqueles que são beberrão e até roubador. Nós sabemos que todas estas coisas, na verdade, traz prejuízo para a própria pessoa. Caso ela seja devasso, avarento, idólatra, beberrão. Mas julgo algo pior do que essas coisas, é porque prejudica as outras pessoas. Paulo diz, aquele que é maldizente. O maldizente não é bem visto por Deus. A Bíblia diz que há 7 coisas que Deus odeia. E a 7ª ele abomina. São olhos altivos, língua mentirosas, os que derrama sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contenda entre irmãos. E aquele que semeia contenda é chamado tal maldizente. É aquele que fala mal de tudo. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do irmão, ele espalha, ele não ajunta. É aquele que se apressa se ajuntar para falar mal, para ver defeito nos outros. E isso, amados, é uma coisa maligna. O certo é quando alguém vier falar mal de alguém para nós devemos falar, irmãos, não quero falar sobre isso. Fomos chamados para bendizer e não para maldizer. Então Paulo aqui ele fala para nós mantermos um distanciamento. E como nós falamos na época que nós estamos vivendo, distanciamento social, lockdown, Paulo vem aqui para a gente manter distanciamento. Não dos que estão de fora, não daqueles que já estão no mundo, porque senão nós temos que sair da terra, mas daqueles que estão no nosso meio, daqueles que dizem ser irmãos, dizem que são irmãos em Cristo, mas não são cristãos. As atitudes não condiz com aquilo que eles falam. E Paulo diz, não vos associeis. O irmão que for devasso, gosta das coisas da carne, da libertinagem, do avarento, aquele que não ajuda, aquele que é mesquinho, que não é generoso, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador. Paulo diz, com esse nem ainda comais. E ele diz, porque se eu tenho que julgar também os que estão de fora, por que eu vou julgar os que estão de fora se eu não julgo os que estão dentro? Por que eu vou julgar aquele que é devasso lá fora, aquele que é roubador lá fora, aquele que é idólatra, aquele que vive no adultério? Se dentro da minha comunidade cristã existe os que praticam a mesma coisa. E Paulo diz, quer julgar os de fora?
Primeiro tira os que praticam tais coisas que estão no vosso meio. Por quê? Porque a igreja, meus amados irmãos, ela não tem nada a ver com aqueles que estão lá fora. Ela tem que se manter-se livre de culpa. Ela tem que repreender aqueles que estão dentro. E Paulo diz: afastai-o da comunhão e evitai falar com eles. Isso aqui é tremendo. Então, às vezes, nós queremos cortar os relacionamentos com aqueles que estão lá fora, mas mantemos os relacionamentos com aqueles que andam nessas práticas dentro da comunidade cristã. E Paulo diz: não vos associeis, não mantenha sociedade com eles. Aquele que foi irmão, foi avarento, roubador, idólatra, beberrão, com esse nem ainda comais. Então que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus, que cada dia possamos seguir aquilo que diz a palavra, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, e aquele que é impuro, continue fazendo as suas impurezas. Certo? É que o dia da prestação de contas está chegando. Pode ser hoje o arrebatamento. Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua casa. Embora que nós não estamos presentes, embora que nós não estamos fazendo o nosso culto, nossos cultos presenciais, mas a luz tem que continuar acesa no meio das trevas. O nosso linguajar tem que continuar sendo santo no meio de uma sociedade perversa. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe. Pode ser hoje o arrebatamento. Pode ser hoje que Cristo venha nos buscar. Estejamos prontos em nome de Jesus.